Olá, boa noite a todos. Estamos então começando mais um encontro ao vivo com o professor. Estão aqui conosco hoje os doutores Luiz Antônio da Silva Sá e Douglas Manfré. Sejam bem-vindos. Obrigado. Esse módulo desse final de semana liberado, ele foi sobre transtornos psiquiátricos e o mundo moderno. Para mediar essa conversa, está chegando daqui a pouquinho o Dr. Carlos Seara, mas enquanto isso a gente já vai dando andamento aqui à nossa live. Só lembrando a todos de registrarem a sua presença ali nos comentários, né, colocando seu nome para a gente marcar a presença. E quem acabar começando a assistir um pouquinho depois do horário, isso vai ficar disponível aqui até às 10 horas da noite. E se não acompanhar até esse horário, amanhã vocês podem ver na plataforma de ensino, que vai estar liberado lá. Então, doutor Luiz Antônio, para dar um pontapé inicial aqui, enquanto ainda não chegaram as perguntas, né? O doutor quer fazer algum comentário sobre a sua aula? Acho que os temas foram sobre memória, questão de velhice. O que o doutor comenta para nós a respeito? Bom, nesse início, eu poderia dizer o seguinte: como que a pessoa aceita a sua velhice? Nós podemos nos reportar, por exemplo, ao grande escritor Michel Proust, que no século passado ele dizia que de todas as realidades da vida, a mais abstrata é a velhice. Então, a pessoa, quando jovem, não se imagina velho, ou pelo menos não se imagina com os problemas que a velhice pode trazer, sejam econômicos, de doença, seja lá o que for. Quando a pessoa tem uma visão melhor de aceitação dos anos que virão, ela terá com certeza um caminho de luz. A partir do momento que ela renega isso, a partir do momento em que ela tem, vamos dizer assim, um olhar ruim para a sua velhice, infelizmente ela vai padecer com isso. A gente tem que viver bem o tempo que a gente tem e a vida que a gente tem. Eu só queria fazer mais um adendo, até para estimular perguntas, alguma coisa assim, antes de devolver-lhe a palavra, que foi feita uma pesquisa, algum tempo atrás, pela USP, em São Paulo, e os idosos responderam um grande questionário. E o primeiro item que era perguntado é assim: o que eles lamentavam na vida? E a grande maioria respondeu: não ter vivido melhor, ter se dedicado mais às outras pessoas, não ter tido mais amigos, não falar que amava, não falar que gostava, e, acima de tudo, ter vivido apenas para a família, para os amigos, e não ter vivido para si. Então, isso é um conselho de início de conversa já, que a pessoa procure viver para si, amar mais, ter uma qualidade de vida melhor, que com certeza, se começar isso mais cedo, vai ter um envelhecimento, uma velhice maravilhosa. Certo, doutor Luiz Antônio. Dando aqui início já também a uma pergunta para o Douglas. Douglas, em relação ao burnout dos profissionais de saúde, você tem notado uma procura maior por atendimentos ou não? Eu acredito que, mais do que uma procura maior, eu tenho observado uma sintomatologia maior nos pacientes. Nos nossos colegas, em geral, assim, pessoas que trabalham na linha de frente, principalmente agora em relação à pandemia, né? Mas não necessariamente uma busca maior do atendimento. Isso é preocupante, assim, a gente não pode normalizar isso, tornar isso uma coisa banal, assim, né? Para que isso não seja levado tão a sério, porque as consequências futuras são muito importantes, assim, mas a gente observa muito mais sintomas disso nos nossos colegas, sim. Certo, obrigada pela resposta, Douglas. E aqui conosco, então, entrou o Dr. Carlos Seara. Dr. Carlos, quer dar uma palavrinha? Boa noite, Douglas. Boa noite, Luiz. Boa noite. Um abraço para vocês. Desculpe o atraso, mas... Opa, ficou mudo o seu microfone, Dr. Carlos. Oi. A chuva aqui hoje está forte e o trânsito estava complicado para chegar aqui, mas cheguei. Seja bem-vindo. Vamos lá. Obrigado, vamos lá. Tem mais alguma pergunta aí, Tayana, de alguém?
Ainda não recebemos perguntas, pessoal. Podem enviar suas perguntinhas aí para enriquecer aqui a nossa discussão, né? Acho que isso é importante para o crescimento de todos. Eu queria aproveitar, então, já para dar o pontapé, fazer uma pergunta que serve para os dois, né? O que a gente tem visto, né? Primeiro, que está se falando muito que com essa epidemia vai aumentar muito, ou está aumentando, o índice de depressão e até mesmo de suicídio, certo? E quem está sendo compelido a ficar dentro de casa, isolado e trancado, como se diz, é o idoso, é o velho, certo? Como é que a gente pode, né, orientar os nossos colegas na hora de diferenciar um paciente que ele tá perdendo, diminuindo a sua cognição por ficar mais isolado ou não tendo mais a atividade que fazia, ou, em contraponto, isso não ser, e sim ser um quadro que está desenvolvendo uma depressão, até muitas vezes uma ideação suicida. Vocês conseguiriam fazer um parâmetro entre essas duas coisas? Bom, pela ordem hierárquica, né, Douglas? Com certeza, eu nem falei por isso já. Então, o nosso dia a dia, né, Carlos? Porque pacientes, por exemplo, que não saíram de casa desde março, e agora com esse repique da pandemia vão sair menos ainda. E os transtornos psiquiátricos que têm trazido são enormes, porque as pessoas idosas, né, avós, que já tinham, vamos dizer assim, um ciclo de vida, de amizades, a visita dos netos, e a coisa dos filhos, não tem mais. Quer dizer, o drama desses avós, digamos assim, é de ver os netos na porta de casa e não poder entrar. Então, realmente, como o idoso já é, de natureza, solitário, e a solidão, infelizmente, é uma das graves situações que o idoso enfrenta, isso sem falar em pandemia. Com a pandemia como esta, é muito grande o número realmente de depressivos. Quem não era está ficando, e quem já era está piorando, inclusive com ideações suicidas, sim. E para nós lidarmos com isso, não é tão simples, porque você não pode oferecer tantas coisas a eles. Não adianta você mandar viajar, sair, para onde? Não, mas então vai visitar o parente. O parente não quer receber visita. Então vai para outro país, também não vai. Então, quer dizer, é o momento desse novo normal de muita dificuldade, em que nós temos que contar muito com uma coisa muito importante chamada resiliência. Se a pessoa não tiver essa resiliência, infelizmente vai sofrer muito. Pode falar, Douglas. Eu concordo com o Dr. Luiz nesse sentido, assim, os idosos, eles têm enfim, é uma mudança na vida deles, como o Dr. Luiz falou antes, o envelhecimento, eles precisam se readaptar dessa realidade deles. E muitas vezes isso está envolto nesses grupos de amigos que eles têm há vários tempos, grupos de jogos, a visita dos netos, etc. E esse isolamento traz muita angústia para eles. Essa solidão é muito ruim, né? Uma coisa que o idoso, quando ele já não está, uma coisa que traz, a idade nos traz, é a proximidade com a morte, né? E tu pode encarar isso de diversas formas, uma forma mais saudável ou não. Mas esse isolamento, isso traz essa solidão e isso piora muito esse quadro, né? Traz muito mais ideação suicida, traz muito mais quadro depressivo, ansioso, né? Esses idosos, apesar de eles não poderem ter esse contato, eles sofrem muito com isso. Mesmo, vamos dizer, eles ficam sem o vírus, mas eles sofrem muito com as consequências de tomar essas precauções, sabe? É uma linha muito tênue mesmo, porque o tratamento fica bem reduzido por todas as limitações que a pandemia traz, assim. Eu só queria fazer um adendo. Eu recebo aqui no consultório vários representantes, né? Então, um deles me falou algo que me chamou muita atenção. Esse representante, ele trabalha tanto com a linha neuropsiquiátrica, digamos assim, como a linha geral, hipertensão, diabetes. E ele estava me dizendo que a venda dos produtos das doenças, vamos dizer assim, crônicas, né? Como expliquei, diabetes, hipertensão, coisas assim, diminuíram. Em compensação, as doenças, as medicações psiquiátricas, antidepressivos, antipsicóticos, aumentou muito, muito. E essa linha de medicamentos é que está mantendo os laboratórios, segundo ele me disse. Então, é uma prova do que nós estamos passando, né? Uhum.
Só para, enquanto não vem alguma pergunta, eu estou falando muito, mas até para estimular mais. Vou fazer uma outra pergunta aqui, Luiz. Tayana, chegou mais alguma? Não. Está mutada, Tayana. Agora eu tenho. Não. Tá, então eu vou fazer. Ainda não. Eu vou fazer uma para o Luiz, depois uma para o Douglas. Primeiro para o Luiz, como ele falou da hierarquia, né? Eu queria que tu falasse, Luiz, do comportamento do idoso em relação à aceitação da velhice. Isso é uma coisa que eu vejo muito no ambulatório, no consultório, né? Eu até tenho uma frase que eu ouvi eu li sobre um poeta que um dia foi conversar com um médico, foi fazer uma consulta, né? E aí o médico perguntou, como é que o senhor está? Não, doutor, eu estou ótimo, né? Eu estou com a minha cabeça tem 25 anos. O problema é meu corpo, ele é que me incomoda. Eu digo, mas o que é o seu corpo? Não, o meu corpo acha que tem 80 anos. Então, como é que lidar com esse comportamento do idoso de não aceitar a velhice? Como o paciente que não aceita diabetes, não aceita hipertensão, né, as doenças. A velhice, apesar de não ser uma doença, mas é uma transformação drástica do nosso organismo, né? E, na realidade, falar em velhice é, para muitas pessoas, um tabu. Por quê? Porque, para muitas pessoas, a velhice, que é a última etapa da vida, né? Porque nós temos a infância, a juventude, a adultice e velhice. E a velhice, para muitos, é a antessala da morte. Então, veja que cruel, não é? Porque quem fala em velhice, muitas vezes já está se imaginando que já está a caminho do outro lado, né? Então, quer dizer, e as pessoas não gostam de falar em velhice. E é uma coisa muito séria, inclusive em famílias, que, por exemplo, o pai ou a mãe fala, olha, eu quero separar, quero fazer a divisão aqui da herança. Pai, não fala nisso, mãe, não fala, você não vai morrer, porque não fale nisso, e ele acaba morrendo e a bagunça fica para dividir a herança depois. Então, quer dizer, as pessoas procuram negar a velhice. Só para ter uma ideia, a terceira indústria que mais movimenta dinheiro no mundo é a indústria da beleza. É a indústria da cirurgia plástica, dos cosméticos, de tudo isso que faz com que as pessoas procurem ficar mais jovens. Mas veja assim, uma coisa muito importante, não existe anti-aging, não existe anti-envelhecimento. A velhice é inerente a todos nós. É algo inexorável que ninguém vai fugir dela. Então, o que resta a todos nós? É procurarmos viver bem a idade que temos. Não adianta ficar chorando pelo passado. O passado passou. O que nós temos que procurar é viver bem o presente e sempre planejar de uma forma muito boa o nosso futuro. Mas, para isso, Carlos, é muito importante que as pessoas tenham uma série de medidas a serem tomadas, do tipo preventivos. Exercício físico, uma boa alimentação, atividade cerebral, vacinação. Se a pessoa tomar esses cuidados, com certeza vai ter um envelhecimento e uma velhice saudáveis e dignas, né? Que a gente procura na vida é ter dignidade. Então, a coisa é por esse lado aí. Douglas, eu queria, tu és mais jovem, né, aparentemente, pelo menos, né? O teu tema foi... Vou levar com elogio, de qualquer forma. A saúde mental no tempo atual, né? Eu queria ver a tua opinião, né, como médico, vamos dizer assim, da área. Tu notasse alguma diferença na melhoria da assistência à saúde mental com relação à deshospitalização? Eu vejo assim, com ressalvas, assim, eu acho que sim, eu acho que é muito importante o local principal para ser tratado o doente mental é fora do hospital, mas eu acho que isso não pode fazer a gente ignorar o fato de que tem pacientes que vão necessitar de hospitalização, independente disso, né? Então eu acredito assim que dentro de redes bem compostas, o paciente com saúde mental quase sempre ele precisa de uma rede multidisciplinar. Ele vai precisar de uma terapia ocupacional, psicólogo, psiquiatra, vai precisar do clínico dele, vai precisar de uma rede muito grande de assistência. E fora do hospital tu consegue fazer isso muito bem. Agora, pacientes em crise, eles vão precisar, né? É a minoria dos casos, não é a maioria. A minoria dos casos precisa dessa hospitalização.
né? E eu acho que eles precisam dessa hospitalização de uma forma mais breve. Alguns até precisam de um tempo maior, às vezes, mas geralmente que ficam por mais tempo são por questões sociais, né? Não entram no âmbito da doença psiquiátrica em si, né? Mas eu acredito que essa assistência fora do hospital é o que traz para esse paciente o que a gente chama, né? O que a gente busca, que é essa ressocialização dele, né? Que é tão importante quando a gente pensa em paciente psiquiátrico, assim. Mas o meu receio nisso, assim, é nesse sentido da gente transformar numa coisa quase de dois polos, assim. Ou tu tá fora do hospital, ou tu é a favor do manicômio, entre aspas, que não é exatamente isso, assim, sabe? Mas a gente vê muito esse discurso também. Uhum. Eu queria te botar uma coisa prática, então, uma coisa que eu vivi agora no domingo, né? Uhum. A rede pública, ela até tem uma estrutura, vamos dizer assim, moderada. Médio. Depende da cidade, né? Então, assim, o que acontece? Aí tem os famosos CAPs, né? Que atende, certo? Que tem ali o médico, o psicólogo, enfermeiro, toda a estrutura que é para ter, certo? Uhum. Mas e a rede privada? A rede privada não tem nada, ela é toda fracionada. Ele vai ter uma consulta. Às vezes tem clínicas multiprofissionais, e que tem lá o psicólogo, tem o médico e assistente social trabalhando, mas são clínicas maiores, em centros grandes. São exceções, né? Cidades como a nossa, que são cidades consideradas de demanda, assim, que tem população e tem uma condição socioeconômica melhor, né? Isso não acontece. Então, por que eu estou falando isso? Que é a pergunta que vai vir. Domingo eu fui atender um paciente com diagnóstico de bipolaridade, usando lítio e quetiapina, certo? E ele fez um surto. Agrediu a mulher, ameaçou agredir várias vezes, com faca e coisa, e o cara estava com uma ideação meio que paranoide, né? Que a mulher estava com um amante, aquelas coisas todas lá. Mas onde é que eu quero chegar nisso na pergunta? Porque isso é um quadro que acontece comum, ele já teve crise em 2018 de quebrar a casa inteira, né? Já teve outras crises de ameaça. Nós, inclusive, só fomos atender com uma viatura da Polícia Militar, porque eu não sei o que eu ia esperar lá. Mas o que eu quero chegar é o seguinte: o que fazer nesse paciente, por exemplo, é um cara de 50 anos, casado, não tem filhos, os pais já morreram, e a irmã que tem não quer nem ver ele próximo, nem de perto. A mulher não é daqui, os pais, um já morreu, o pai, a mãe mora em São Paulo, e ela não tem irmãos. E o hospital não aceita internar. Minha, como clínico. Tudo bem, eu sedei ele, fui lá, fiz um sedativo, fiz um antipsicótico, né? Ele sedou, ficou sonolento, dormiu, mas e aí? Qual a conduta do clínico? Isso que eu estou numa cidade com estrutura. E se ele estiver numa cidade pequena? O que fazer? Infelizmente a gente enfrenta muito isso, sabe, Carlos? No sentido de não ter essa estrutura para atender essa pessoa, né? Como eu te falei, criou esse mito de que o paciente está psiquiátrico, vai lá, ceda ele, que no outro dia alguém resolve no ambulatório e tal, mas nem sempre isso acontece, né? Por exemplo, esse paciente que tu me citou, ele não tem esse apoio, suporte de fora, né? Isso por si só já é uma exposição a um risco, na minha opinião, né? Então esse cara precisa ser internado para reorganizar a medicação e depois ele sai, né? Deveria ser assim. Faz uma internação breve lá, em uma semana tu ajusta a medicação, 10 dias. E uma outra... Acho que desligou o teu microfone. Desligou o microfone teu. Voltou? Voltou. Então, esse paciente seria candidato, um forte candidato de medicação rápida. Em 7 a 10 dias, a gente a medicação estabiliza ele, um paciente que já tem uma história, que já veio com mais ou menos uma ideia do que aconteceu e tal, e aí tu trata. Só que a gente não consegue, não só para o clínico, mas para nós psiquiatras também, a gente não consegue muitas vezes esse encaminhamento com o hospital. O hospital aí coloca nas costas do CISREG, enfim, alguma coisa assim, mas a aceitação de serviços específicos de psiquiatria nos hospitais é muito baixa, tá? É muito, muito pequeno, assim. Se for pensar em regiões, assim, se for para pensar, por exemplo, Santa Catarina
tem o IPQ lá em São José, e é isso, né? Um hospital psiquiátrico mesmo, né? Outros lugares tem alguns leitos e tal, mas se tu for em qualquer lugar do estado para tu ter uma referência de psiquiatria maior, assim, é em São José apenas, em um estado do tamanho de Santa Catarina, né? Então, isso ficou muito, eu acredito, pelo menos, ficou muito fomentado em cima dessa ideia de que todo paciente psiquiátrico se internar vai virar manicômio, não sei o que e tal. E a gente sabe que é muito comum que o paciente psiquiátrico tenha todos esses problemas sociais, porque é um paciente é difícil lidar com ele, né? Não é um paciente fácil, ele vai ter surtos e tal. As pessoas não entendem, e tudo bem, isso faz parte, né? Mas às vezes os familiares abandonam, como tu falou, a irmã não quer nem saber e tal. Às vezes o cara tem 3, 4 filhos, não quer nem saber que tem que entrar via judicial para alguém assumir o paciente e tal. É uma coisa muito complicada. E, infelizmente, os serviços que dão esse suporte de ambulatório fora também são pequenos, né? São poucos. Então, muitas vezes tu vai ter que sedar e aí vai ter que chamar um colega psiquiátrico para olhar, ou vai ter que fechar uma consulta no próximo dia, sabe? Muitas vezes eu atendo, assim, o paciente sai ou da internação, ou teve um surto, tal, alguém medicou, tal, não tinha vaga, tem que ver no outro dia. Né? Mas essa questão social sempre aperta muito, assim, mesmo para nós, assim, no sentido de às vezes não tem vaga fora, tu não consegue fazer uma internação domiciliar porque o cara não tem suporte, não tem estrutura, e aí o que tu faz, né? A gente fica meio de mãos atadas também, às vezes a gente tem que usar uma medicação mais sedativa até o resto fazer efeito, tal, é uma situação bem complicada, assim, o manejo acaba sendo bem individual, dependendo do caso do paciente, mas é bem complicado. Eu vejo, na minha maneira de ver, nesses anos de estrada aí, que, em geral, o médico ou os médicos não sabem lidar com questões psiquiátricas. Quase ninguém quer o paciente psiquiátrico. Mas ele chegou numa emergência, a providência sedá-lo, mas ninguém sabe como lidar. Isso vem uma coisa que eu quero dar um testemunho. Já fui professor em universidades, atualmente também em uma das faculdades daqui, e eu noto que o próprio aluno ele não está preparado, durante o curso de medicina, para enfrentar situações psiquiátricas. Ele tem as aulas de psiquiatria, você, por exemplo, teve suas aulas de psiquiatria, mas fica restrito àquilo. Mas na hora que vê um paciente surdo, e para mantê-lo depois, é muito complicado. E eu vou só puxar o gancho aqui, Carlos, na questão, por exemplo, do idoso demenciado, quando ele começa a ficar totalmente fora de si. Quando ele está numa fase moderada, por exemplo, a grave, em que ele não tem conhecimento de nada, a família fica ali 24 horas por dia tentando segurá-lo, detê-lo, sabe? Daí você usa as drogas psiquiátricas, que na geriatria nós emprestamos muitas drogas da psiquiatria, né? E nós precisamos delas para dar um suporte à família. Uhum. Então, o que eu vejo, este é o caso que você enfrentou, você tem uma experiência muito grande, mas vários médicos não sabem como lidar com o paciente psiquiátrico. O paciente psiquiátrico é um paciente que lida muito, que a gente chama de psiquiatria, assim, daquela contra-transferência ruim, né? Que é um paciente que agita, que fala, um monte de baboseira, tal. E isso, querendo ou não, assim, mexe em muita coisa nossa também, né? Nosso medo desse contato é quase como se fosse contagiante a loucura, assim, aquele cara lá tá psicótico, ou entrar em contato, me contaminar com aquilo. E acaba sobrando para isso. Como o Dr. Luiz falou, assim, ou tu ceda muito, ou tu vai lá para não lidar com aquilo, dá uma tijolada no paciente, que é o que a gente vê muitas vezes, o paciente já foi lá, tentou se matar, o cara vai atender de madrugada e fala, da próxima vez vê se mata direito, tal, faz uma piada do tipo, né? É porque a pessoa não sabe lidar com aquilo, né? Então, esse despreparo é muito importante. Eu acho que quase todos os cursos de medicina que eu vejo, assim, a emergência psiquiátrica em si, as pessoas não sabem lidar e é muito comum, assim. Mas o medo também que o médico tem é de ser agredido, né? Pelo surto, o paciente psiquiátrico ele não está vendo nada, ele está agredindo todo mundo, está quebrando as coisas. Eu fui atender paciente em casa que estava quebrando a casa inteira. E daí? Claro. Você vai enfrentá-lo, quer dizer, de corpo a corpo, você vai brigar com ele. Então é complicado. Eu já tive pacientes que teve que chamar a vizinhança inteira para segurá-lo. Eu aprendi uma coisa, vê se vocês concordam. Eu fiz 2 anos de estágio em hospital psiquiátrico na faculdade. E eu tinha um professor de psiquiatria chamado Sérgio Oliveira Leite, né, que às vezes eu confundia se ele era o paciente ou era o professor. Mas era um cara muito inteligente.
E uma vez ele disse para nós, numa reunião do grupo do estágio, ele falou assim, ó, tem duas abordagens. Ele falava a palavra louco. O louco de sem vergonha, tu confronta e vai para frente, para cima, que ele recua. Porque ele está se fazendo de louco e ele pode achar que tu é mais louco que ele. Então ele recua. O louco de verdade, tu nunca confronta, porque ele te mata. Certo? Porque Sim, tu é você tá falando isso mesmo. um confronto a ele. Então eu aprendi que no paciente psiquiátrico, e eu acho que é isso que os nossos colegas não aprendem na faculdade, não se confrontam. Sabe? Eles querem convencer o inconvencível. Foi o que eu falei para um colega. Tu não podes confrontar ele, porque querer, como a mulher, né, estava lá, a esposa, ele está dizendo que eu tenho mãe que eu não tenho. Eu dizia para ela, a senhora fique quieta, não fale nada. Se a senhora não tem, fique quietinha. A senhora confrontando ele, ele vai cada vez ficar mais agitado, porque ele está convencido que a senhora tem. E não é aqui que a senhora vai convencer ele. Então, não fique negativando e confrontando ele. Deixe ele falar. Né? Então, o que eu vejo, às vezes, é que o colega quer convencer o paciente em surto psicótico, né, ou qualquer que seja, e hoje eu vejo assim, uma grande dificuldade no atendimento, que muitas vezes o surto psicótico ou qualquer outra coisa, né, o desequilíbrio, a agitação psicomotora, ela está muito relacionada a drogas não lícitas. Né? E aí fica essa situação muito difícil. Eu queria passar uma pergunta que eu recebi aqui do site. Foi, fale. Ricardo, só fazer um adendo ao que você falou. Nós orientamos no paciente demenciado, que está em delírio, ou que está, vamos dizer assim, de uma forma, ideias, né, delirantes, ou querendo mudar coisas, a gente sempre ensina, não bata de frente. Não bata de frente. Isso aqui é pedra. Isso é pedra, eu não moro aqui, eu quero ir para casa. Claro que é fazer dele. Nas alucinações, nos seus delírios, não é? Eu muito comum, né? Eu quero ir embora, quero ir para minha casa, eu quero ir para minha casa. Depois não levando você para casa. Não, isso aqui é pedra, Sabe? Nesse paciente, eu já estou levando o caso para o demenciado, não é? A gente ensina tudo a não bater de frente. Naquele momento, concorda, está tudo bem, ele vai repetir aquilo de novo, e é um sacrifício para a família. Mas quanto mais você bater de frente, pior você deixa o paciente. E fica muito pior a situação. Ele se irrita muito mais. Esses pacientes, os psicóticos, os demenciados também, em determinados momentos, claro, mas basicamente uma ruptura da realidade. Aquilo lá é a realidade dele a partir de agora. Não importa qual que é a tua, qual que é da irmã, da avó, não importa, do vizinho. Aquela realidade dele e aquela realidade dele abrange de todo mundo, é de todos. Então não adianta a gente ficar batendo realmente de frente com ele, porque tu não vai convencer ele que ele tá errado. Né? Tu não tem essa possibilidade. Né? Tu precisa, na verdade, para te conseguir acessar ele, tu vai precisar entrar nessa loucura dele, entre aspas, né? Então, para te conseguir conversar e entender melhor. Então, realmente, essa questão do confronto é certíssima, assim, não tem como tu fazer isso. Chegou uma pergunta aqui que eu achei interessante para ti aqui, ó. O que é a tríade nefasta do século XXI? Pois é. Essa tríade nefasta do século XXI é algo que está predominando. Essa tríade compreende a insônia, a depressão e a ansiedade. Então, veja, ansiedade, insônia e depressão, que são as doenças que já estão sendo prevalentes. Inclusive, já está tendo muito mais casos de absenteísmo, né, quer dizer, falta no trabalho, por depressão, do que propriamente dito por doenças tipo cardiológicas, nefrológicas, seja lá o que for. Então, essas doenças são as doenças que estão predominando e vão predominar durante o nosso século, trazendo malefícios muito grandes a todos. Porque, pelas mudanças, isso nós estamos falando antes da pandemia, que já a Organização Mundial de Saúde já tinha, digamos assim, apelidado, ou já teve esse nome, né, dessa tríade que ia predominar no século XXI. Com a pandemia, como a gente abriu a conversa em respeito a isso, com certeza essa tríade vai aumentar muito mais ainda, trazendo prejuízos muito grandes
emocionais a toda a população, e cada vez mais. Nós recebemos aqui uma pergunta da doutora Sandra Sandri. Ela questiona, no idoso com Parkinson, e que apresenta momentos de confusão mental, alternando com momentos de lucidez, é indicado que medicação que é indicado? Eu acho que a pergunta também é válida para ambos, né? Doutor Luiz Antônio, quer começar? Bom, veja bem, a doença de Parkinson, ela tem uma relação muito forte com demência. 40% dos pacientes parkinsonianos podem evoluir para demência. E é muito comum a demência do corpúsculo de Williams, quando a gente pensa em Parkinson, ser aliada à demência de Alzheimer. É mais ou menos em torno de 20%, de 15% a 20% de todas as demências degenerativas, né? Porque nós temos que entender que as doenças degenerativas principais do idoso são as demências de Alzheimer, principalmente, né? E as demências do corpúsculo de Williams ligado diretamente ao parkinsonismo. Então, quer dizer, esse paciente parkinsonismo apresentando lapsos de memória, ele é um paciente que tem que ser muito bem avaliado, muito bem tratado nessa questão mental, porque pode, sim, evoluir para uma demência, e é muito comum ter a demência juntamente com o parkinsonismo, principalmente a doença de Parkinson, né? Porque a doença de Parkinson, ela é a maior, o número maior do parkinsonismo é a doença de Parkinson. E ela está diretamente ligada a algum estado demencial, sim. Então, tem que tratar. Realmente, se ele começar a demenciar, com as drogas que nós temos, ver o que pode ser feito, não deixar as drogas parkinsonianas serem usadas, né? Isso a gente vê no dia a dia nosso, é muito comum. Então, avaliando bem esse paciente e usando as drogas indicadas. Tem que usar a medicação, sim. E o grande cuidado, né? Só complementando o que o Dr. Luiz falou, o grande cuidado é com os antipsicóticos, né? Então, a possibilidade, questão do parminético dos antipsicóticos pode piorar os sintomas do Parkinson, né? Então, esse é o grande cuidado que a gente tem que ter quando vai avaliar, e principalmente para ter essa diferença, assim, né? É um quadro que está surgindo além do Parkinson, é uma demência de corpúsculos de Levy, principalmente. Então, para a gente ter esse diagnóstico bem feito, assim, né? Com certeza. E outra questão, Douglas, até complementando aqui, a doutora Sandra também colocou de que momentos de confusão mental estão relacionados geralmente a situações de ansiedade. Sim, podem estar relacionadas a isso. Por isso precisa desse diagnóstico bem feito, assim. Na verdade, se a gente for levar o pé da letra, assim, os diagnósticos psiquiátricos são sempre diagnósticos de exclusão, né? Então, por exemplo, no idoso, ele vai ter que sempre ter uma avaliação. A maioria deles vai ter uma ressonância, vai ter uma avaliação do que está tomando, histórico familiar, ou doenças clínicas que estão relacionadas, que podem mimetizar os quadros, doenças da tireoide, enfim, tudo isso, né? Então, geralmente, nesse caso específico, a gente precisa fazer tudo isso, até a própria desidratação, por exemplo, causa sintomas parecidos no idoso, que desidrata mais fácil e tal. Então, precisa ter isso muito bem claro, né? Para daí chegar e a gente falar assim, não, isso é uma ansiedade mesmo, é só isso e tal. Geralmente esse paciente vai chegar para o psiquiatra depois de todo esse processo já feito. Ou se chegar para mim assim, ele vai ser encaminhado para o colega geriatra, clínico dele, para fazer essa avaliação, né? Para poder ter toda essa questão diagnóstica. Que não só disso, mas todos os procedimentos nos idosos também acabam depois podem gerar essas respostas mais desses estresses, essas coisas todas, né? A gente não pode esquecer do delírio sempre, que é muito importante, né? Agora na pandemia, eu acredito que o isolamento talvez tenha piorado ainda mais, mas é muito importante a gente ver isso. E nos idosos a gente sempre tenta usar doses mais baixas das medicações, assim, mesmo ansiolíticos, etc e tal, a gente tenta começar com doses mais baixas, porque o metabolismo, tanto o metabolismo da droga, quanto a questão cerebral já é diferente, né? A gente não é tão exata, vamos dizer assim. Então a gente precisa ter doses mais baixas para poder ir controlando principalmente efeitos colaterais, assim, né? O Douglas falou muito bem.
voltando ao anterior que ele tinha dito, muito cuidado com os antipsicóticos mais antigos, né? Do tipo do Aldol, que esse realmente pode levar ao parkinsonismo, podem piorar, pode causar. Então, se tiver que usar, os atípicos, que são os mais modernos, né, Douglas? E essa questão do idoso, ele falou muito bem, a medicação tem que ser muito bem controlada, porque a ansiedade pode levar a uma série de situações. A pessoa ansiosa pode ficar alucinada, pode, sabe Deus o que está se passando, os problemas que estão sendo causados a essa pessoa, né? E a questão, como o Douglas falou muito bem, é que a medicação no idoso é um tratado. Você tem que pensar muito bem como tratado. Você não vai chegar, por exemplo, dar ele a mesma dose que você daria para um jovem. Você pode trazer um transtorno muito grande, porque as suas funções estão diminuídas, funções renais, hepáticas. Então, tem que ter um cuidado muito grande na medicalização do idoso, pela sua farmacocinética e pela sua farmacodinâmica. Que isso, sim, tem que ser pensado. Acho que o Douglas falou muito bem, e esse cuidado que você tem de medicá-lo. Se ele não está em crise, se é um paciente que está tratando ambulatorialmente, comece com a metade da dose e vai tateando. É um antidepressivo? Dê a metade da dose. Vai precisar de um remédio um pouquinho mais aí para sedá-lo, seja lá o que for, comece com dose menor e vai se tateando. Se o paciente se adaptar bem àquilo e sentir-se bem, mantenha ali. Ele não melhorando, aí você vai gradualmente aumentando a dose. Então, esse é o grande macete que tem que ser levado em consideração sempre na medicação do idoso. Quero aqui agradecer também a presença de alguns convidados do Dr. Luiz Antônio Sá, né? Dr. Sá, aqui o Jefferson Fischer mandou um boa noite de Maringá, que está ali prestigiando. Um abraço a ele. E chegou mais uma perguntinha aqui, referindo-se a quadro de irritabilidade do paciente idoso, né? Sem outras queixas. Como conduzir essa situação, então, de irritabilidade em paciente idoso? Bom, eu vou falar primeiro, o Douglas pode complementar. A irritabilidade, ela está diretamente ligada a um quadro ou de ansiedade ou de depressão. Porque, veja assim, a depressão no idoso, ela tem uma característica um pouco diferente vamos dizer assim, do adulto jovem. O idoso, muitas vezes, é muito mais, vamos dizer assim, os sintomas são muito mais, digamos assim, relatando dores, irritabilidade, do que muitas vezes aqueles sintomas clássicos. Para você fazer um diagnóstico de uma depressão, você tem uns critérios. São 9 sintomas, desses 9 você tem que ter no mínimo 4 ou 5, tendo baixa de humor e anedonia. Mas no idoso você pode ter esse e pode não tê-los. E você ter cefaleia, irritabilidade, desleixo. Então, se o paciente está irritável, e muito irritável, não quer saber, não quer falar, agride, tem por trás disso um quadro depressivo, seguramente. Então, tem que ser avaliado, tem que ser cuidado. Eu tenho, na minha experiência, muitos casos assim, como creio que o Douglas também tem, e o tratamento foi usar antidepressivo, que também, o antidepressivo, se usa também para ansiedade. Então, tem muitos antidepressivos que nós usamos no intuito de melhorar a depressão, mas também melhorar a ansiedade. Não é isso, Douglas? É exatamente isso que o Dr. Luiz falou, né? A gente tem que estar muito esperto, assim, ligado nisso. Nesses momentos, vamos dizer, nessas pontas da vida, assim, o idoso e a criança ali para adolescente, vamos dizer, os quadros psiquiátricos, depressão, ansiedade, eles abrem com características deles, vamos dizer assim. Quando a gente vai ler um livro assim sobre depressão, um livro geral, ele vai estar falando da maioria da população, que são os adultos jovens, né? Mas os idosos, os adolescentes, as crianças, eles abrem com esse quadro de irritabilidade, falta de cuidado, essa queixa de dor é muito prevalente nos idosos mesmo, mais específico dos idosos. A gente tem que estar sempre com a antena ligada para isso, assim, para poder diagnosticar isso e tratar o paciente assim, não levar. E aí a gente cai, acho que o Dr. Luiz sabia muito mais que em relação a isso, para não cair naquelas falácias das generalizações sobre idosos, assim, o idoso fica mal-humorado, o idoso fica rabugento, o idoso fica esquecido, tal. Tudo isso são medidas específicas, né? Não é todo idoso fica rabugento. Não é bem assim, claro, a gente tem que ver o que é isso. A pessoa sempre foi assim, não foi, como é que, né? Porque senão a gente também generaliza isso de uma forma que tu deixa de tratar o idoso de forma correta,
né, por causa disso. São os estereótipos negativos, né? São Exatamente. Os estereótipos, né? Ah, o velho é ranzinza, o velho é chato, o velho é isso. Porque tem uma coisa que eu quero acrescentar. Eu queria pegar dois ganchos nessa pergunta que vocês responderam agora, que são duas coisas que chamam minha atenção com relação à irritabilidade no idoso, que muitas vezes o familiar não se dá conta e somente quando vai ao médico, ou até às vezes nem no próprio médico. Primeiro que é a perda da acuidade auditiva, a hipoacusia, certo? Uhum. Ele não escuta ou não entende e acaba ficando mais irritado, certo? Eu acho que isso é uma frequência. E outra coisa é a sensação iminente da morte. Hoje eu peguei um paciente no consultório que ele foi fazer uma revisão geral, ele não foi por uma doença específica. E ele tem 87 anos, ele foi sozinho, né? E aí o cara é muito brincalhão, já é meu paciente há muitos anos, ele falou assim, pá, doutor, eu acho que no meu enterro só vai o senhor. Eu digo, não, por quê? Já morreu todo mundo, só tem eu. Eu falei, que bom que o senhor está vivo, né? Eu falei para ele, que bom que o senhor está vivo, né? Mas muitos idosos não levam nessa situação, né? E com certeza ele está levando, mas ele está ansioso. E eu acho que isso é uma coisa que muitas vezes pode levar a uma irritabilidade ou, no caso, uma depressão, né? Porque é comum de ouvir isso, né? Não tem mais ninguém, então acaba perdendo o sentido da vida. Eu não sei se vocês viram agora, eu vi um trabalho que saiu agora, uma notícia, na realidade não é um trabalho. O Canadá fez uma coisa que eu não sei, eles disseram que é inédito, eu realmente não tinha ouvido. Eles fizeram um condomínio para crianças abandonadas e idosos abandonados. E que depois de 2 ou 3 anos, em termos psiquiátricos, psíquicos, foi um sucesso. O resultado foi maravilhoso. Né? Idosos deprimidos melhoraram e crianças agressivas e rebeldes se tornaram crianças dóceis e estudiosas, vamos dizer assim. Bom, posso falar? Pode? Quero voltar um pouquinho ali nos estereótipos, os estereótipos negativos do idoso, né? Diz assim, o velho é chato, o velho é ranzinza. Ele não é chato e ranzinza porque ele é velho, ele é porque sempre foi. É aquele idoso chato que quando for velho vai ficar mais chato ainda. Nós temos um ditado na geriatria que diz assim, com o envelhecimento, aprimoram-se as qualidades e acentuam-se os defeitos. Então, quer dizer, se ele era chato, ele vai ser chato a vida inteira. Então, quer dizer, esse estereótipo não tem muito a ver, porque ele era chato a vida inteira. Você falou uma coisa muito importante, Carlos, levantou, que está relacionada a muitas situações. A irritabilidade, a depressão, a demência e a surdez. E as pessoas vão perdendo a acuidade auditiva ao longo da vida, e quando vai chegando de mais idade, recusam-se muitas vezes a usar aparelhos. E torna a vida dele um inferno e da família também. Há um trabalho que diz, que é muito mais fácil lidar com o cego do que com o surdo. Porque o cego, todo mundo tem paciência, ajuda na rua, faz, mas a convivência familiar com o surdo, ou quase surdo, é complicado, porque a pessoa fala um tom, aumenta o tom, quer dizer, e numa dessa ele fala alto, não precisa falar tão alto também, e torna uma convivência horrorosa. Então, realmente, a surdez é algo que tem que ser avaliado e tratado. E fazer com que essa pessoa que não está estudando direito use o aparelho. Se não usar, vai ter problemas cognitivos muito sérios. E, por último, esse trabalho que você falou, eu tenho conhecimento dele, é um trabalho muito importante, que realmente uniram-se crianças carentes e idosos carentes. Carentes do quê? De amor. Eram solitários, quer dizer, ambos, né, as duas faixas etárias, vamos dizer assim, de 2 limites, vamos dizer assim. Então, quando se reuniram na carência de um com a carência do outro, e um carente de dar amor e receber amor, deu muito certo essa união, deu muito certo mesmo, porque o idoso, de uma forma geral, é um solitário. Ele vive muito em solidão, por mais que ele tenha família, não sei o quê, mas muitas vezes a solidão bate muito forte. E essa união desses idosos com essas crianças foi um trabalho que deu muito certo e é exemplo para todo mundo. Então, está correto desse jeito mesmo.
Eu acredito também nisso, nesse sentido, que a importância desse vínculo, né, que o idoso precisa ter, tanto quanto essas crianças abandonadas precisam ter, né, para poder ter uma vida melhor, né? É exatamente isso que o Dr. Luiz falou, são pessoas solitárias, né, o idoso que está solitário, a criança que estava abandonada, e eles se encontram e criam esse vínculo entre eles amoroso, esse carinho, essa troca de afeto entre eles que torna essa experiência produtiva, né? Tanto é que é comum tu ouvir colega falando assim, porque a consulta do idoso, da senhorinha lá, falando e tal, nossa, ela falou um monte, eles falam mais mesmo, que eles precisam disso, eles sentem essa necessidade dessa conexão. E o médico de idoso geralmente é um médico que acompanha muito tempo, é o médico que vai ficar mais tempo cuidando, tal. Então, esse vínculo, eles precisam, as pessoas precisam disso, na verdade, né? Acho que o idoso mais ainda, mas a gente também precisa, a gente só não se dá conta às vezes, mas a gente também, é natural do ser humano a necessidade desse vínculo. Nós temos um ditado que diz assim, que o idoso, ele é um perdedor, mas é um sobrevivente. Ele é um perdedor, porque ao longo da vida dele, perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, perdeu até filho, né? Mas ele é um sobrevivente, ele está sobrevivendo a todo esse pessoal. E, logicamente, que as perdas, né, ficaram muito, né? Quer dizer, ele leva aquilo, imagina, perdeu a esposa, perdeu o marido, ou perdeu os filhos, né? Então, ele é um sobrevivente, mas um sobrevivente sofredor, né? Ele sofre com aquilo, né? Ok, pessoal. O tempo, geralmente, a gente combina com os professores é 40 minutos, a gente já está há 50 minutos aqui conversando, e tá bom, né? Mas se a gente pudesse ficar mais, até ficar... Vamos dar, talvez, mais uns 5 minutos, para ver se alguém quer fazer mais alguma colocação, senão a gente deixa a palavra para os dois professores darem o seu boa noite. E o agradecimento nosso, em nome da Sociedade de Química Médica e da Regional de Santa Catarina, aos nossos colegas que estão nos acompanhando aqui bastante pela live, pela internet, né? Eu acho que tem sido uma experiência boa, essa troca de ideias, de conhecimento, muitas vezes se torna mais produtivo do que propriamente uma aula, porque a gente acaba colocando muitas vezes coisas que não são explícitas numa aula regular, vamos dizer assim, né? Aquela coisa do dia a dia, do momento que a gente está vivendo e que a gente passa diariamente nessa coisa do atendimento ao paciente. Eu deixo a palavra para vocês e agradeço mais uma vez a Tayana e o Rafael, que estão sempre com a gente, que é quem organizam isso, através da Promotes, né, e a sociedade só agradece a vocês dois. O Luiz já é figurinha carimbada, apoiando a gente, o Douglas espero que seja também no futuro uma figurinha carimbada. Eu agradeço, Carlos, o seu convite da Tayana, né, para participar, e que o mais importante nisso tudo é a gente que adquiriu algum conhecimento ao longo da vida, que esse conhecimento seja espalhado, que as pessoas possam aproveitar. E como último conselho, nem sei se seria esse o nome, a pessoa, para viver bem, envelhecer bem, precisa ter alguns atributos, alguns requisitos, digamos assim. Quer dizer, tem que ter sempre na sua vida na sua mente, que tem que ter uma atividade física, uma atividade mental, tem que ter paz de espírito, tem que procurar realmente fazer coisas boas, a meditação ajuda muito nesses aspectos psiquiátricos também, não é? Procurar ter uma boa alimentação, uma boa hidratação. Sem falar em remédio, ninguém está falando em medicamentos, mas se a pessoa tiver esses cuidados básicos, né? Básicos, que a pessoa vai ter uma vivência muito melhor. Se a pessoa fizer isso desde nova, com certeza ela vai ter um envelhecimento e uma velhice muito boa. Agora, fumou, bebeu, não faz esporte, fica restrito ao ambiente domiciliar. Não estou falando de pandemia, de uma forma geral. Sem interação pessoal, viver numa solidão, isso é péssimo. Isso vai levar, com certeza, sequelas para a velhice e um sofrimento muito grande. Um abraço a todos, boa noite, e foi uma satisfação muito grande estar ao lado de vocês, o Douglas, que eu não conhecia. Um abraço, Douglas, lembrança para os nossos amigos daí, tá bom? Também queria agradecer, enfim, os convites a todos, a presença de vocês aqui, a Tayana, o Dr. Carlos, o Dr. Luiz aí, pela troca de figurinhas aí, bem legal. Acho que a minha mensagem, assim, é da gente poder lembrar da nossa própria saúde mental aí, né, principalmente agora nesse período, que muitas vezes na nossa vida profissional médica, a gente sabe que é uma profissão que exige muitos sacrifícios nossos,
né? Muitas coisas a gente abre mão e faz, mas que a gente não esqueça da nossa própria saúde mental no meio disso, assim. E, de novo, também, acho que, corroborando com o Dr. Luiz, não estou falando de remédio, nada assim, mas que a gente possa lembrar da gente, do nosso amor próprio, aí, que a gente possa se cuidar nesses dias difíceis, para que a gente possa, de forma melhor, ajudar o próximo, mas que a gente também possa se ajudar nesse período difícil aí. Então fica aí um abraço a todos vocês aí, a quem estava aí na live, e também aos meus colegas aqui, o Dr. Luiz, o Dr. Carlos e a Tayana. E muito obrigado aí, espero ver vocês mais vezes aí. Ok. Tayana, suas considerações finais. Certo, também agradeço, né, a todos aqui presentes. Eu informo que a gente amanhã, então, se encontra de novo aqui às 8 horas, para um bate-papo com os doutores Alexei e a doutora Rosana. Eu ressalto de que a aula da doutora Rosana, por questões de agenda, a gente conseguiu liberar somente hoje. Mas é uma aula bem interessante, vocês podem entrar na plataforma e conferir ela. Se puderem, antes do nosso bate-papo, melhor, né? Mas se não, de qualquer forma, a gente aguarda todos vocês aqui para a gente ter esse encontro novamente. É isso, então. Boa noite. Boa noite para todo mundo. Boa semana a Até todos. mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.